Olá, turma! Vamos à nossa aula de arte, hoje, dia 26/10/2020, que tá errado aqui, ó. Livro do terceiro bimestre, páginas 424 até 432, para fecharmos o nosso livro do terceiro bimestre, tá? Essa é a última unidade. A gente fala sobre tipos de escultura. Aqui nós temos uma escultura do Michelangelo, a Pietà. A escultura é uma técnica artística muito antiga que consiste em moldar, ou esculpir um material tridimensional que tem altura, largura e profundidade. Ela é feita desde a pré-história, né? Tem registro já de esculturas e ela é utilizada até os dias de hoje. A escultura ela já foi muito utilizada como artefato místico, poderoso, como peças religiosas, foram utilizadas para decoração. Enfim, é preciso lembrar que há duas principais técnicas que regem a produção de escultura: o entalhe e a modelagem, que são técnicas bem diferentes. Entalhar significa ir retirando partes de um material, né, e cavando o material até ele criar forma. Modelar é trabalhar com uma matéria macia e flexível, como o gesso, a argila, a cera, porque aí você vai dando forma. Então, tem o entalhe e a modelagem, tá? É importante observar que tanto a modelagem quanto o entalhe podem ser abstratos, isto é, uma obra que não representa um objeto ou uma figura humana, mas também pode ser figurativas. Aqui, essa daqui é um exemplo de uma escultura encontrada 25, datada, né? Encontrada já depois de Cristo, mas ela é datada como 25.000 anos antes de Cristo. Ela foi nomeada de Vênus de Willendorf. Através da história da humanidade, a escultura ela sofreu transformações desde seus materiais, temas, conceitos. Uma das primeiras esculturas encontradas na história, né, foi essa Vênus. Acredita-se que ela era uma espécie de símbolo de fertilidade, mas a forma como foi esculpida e a intenção com que foi feita, ela ainda é desconhecida. Aqui, olha, outras obras encontradas e datadas bem antes de Cristo, pré-história ainda, e a gente consegue perceber que é o formato de um corpo, né, de um corpo feminino. A intenção que a gente não sabe ao certo qual seria. Em civilizações como a do Egito Antigo e até durante a Idade Média, as esculturas elas eram utilizadas de forma religiosa. Apesar de serem civilizações muito diferentes, costumes eram separados por muitos, né, por muito tempo, ambas utilizavam as esculturas com a mesma função, para a religiosidade. Nos dias atuais, a arte contemporânea ela não se limita a estar embelezando os ambientes. Ela utiliza novos materiais, novos recursos, novas linguagens. O artista pode agir mentalmente sobre seu trabalho, tornando uma ideia e não só um objeto. Podemos considerar a escultura contemporânea como uma arte que, dentre outras atuações, se utiliza da apropriação, por exemplo, de diversos materiais, espaços e ideias, né? Foi assim o Marcel Duchamp quando criou os Handmaidens, que eu acho que está aqui. Não, não está aqui. Se tiver, eu lembro de mostrar aqui para vocês. Materiais para se esculpir. A matéria-prima utilizada determina a técnica. Viram lá que você, quando pega o material maleável, você usa a técnica da modelagem. Se você pegar uma madeira, um pedaço de pedra, de mármore, né, aí você vai esculpir, é outra técnica. Argila e cerâmica. O processo da cerâmica se dá pela modelagem em argila, que é umedecida para facilitar o manuseio. Em seguida, essa peça é deixada para secar e depois ela vai para queima, né? Que ela vai para o forno. E aí a gente tem a cerâmica. Uma forma moderna de confeccionar peças a partir da modelagem da argila é o torno, aquele aparelho giratório, sabe, que fica girando para poder fazer o formato. Aí a gente tem uma
série de esculturas, uma das mais antigas, se essas peças elas foram produzidas provavelmente no século 3 a.C. E descobertas em 1974, que são o exército de terracota, datado aí de 200 anos antes de Cristo. Além da argila, outros materiais naturais podem ser utilizados, os blocos de diferentes pedras. No Egito, por exemplo, né, muitas esculturas elas são feitas diretamente na encosta das montanhas, utilizando a própria pedra, o próprio material do solo, né, do ambiente. Então, eles são totalmente esculpidos nas rochas das montanhas, com traços marcantes e técnica de entalhe, de relevo, né, reforçando a superioridade do faraó e sua condição social de representante dos deuses. Como já foi dito, a escultura egípcia muitas vezes foi usada para representar os deuses, mas também era feita para representar em palácios e templos os faraós e membros de sua família. A escultura grega, ela deixou um forte legado, né, na cultura ocidental para o Ocidente, e isto se reflete também em suas obras de arte, inicialmente influenciadas pela arte, pela estatuária rígida e estática dos egípcios, que não tinha muito movimento, né? Olha a diferença dessa escultura e dessa daqui. A gente vê nitidamente que essa daqui é muito mais rígida, sem movimento, sem expressão. Aqui a gente já consegue ver os estudos anatômicos em desenvolvimento, todo, todo um movimento, mesmo que seja uma estátua, mas a gente tem a ideia de movimento. Então, a gente vê uma valorização do corpo humano, procurando alcançar uma simetria, introduzir um maior movimento, né? Essas são as características da escultura grega. Aí tem uma curiosidade que, apesar de atualmente serem representadas dessa cor aqui, no mármore cru, né? Na verdade, as esculturas elas eram pintadas. Tem uma tecnologia hoje, que é a luz infravermelha, que mostra resquícios, né? De pigmento que elas eram pintadas. Então, assim, estudo com luz infravermelha realizados em algumas peças mostraram que as esculturas elas eram pintadas e bastante coloridas. O que ocorreu foi o seu desbotamento ou descascamento, né, da tinta com o passar do tempo e da ação do sol e da chuva de cada escultura. Bom, as esculturas feitas em grandes blocos de mármores, a escultura grega, ela buscava representar o ideal humanista da Grécia Antiga. Entretanto, também se usava o bronze na produção de esculturas. O bronze ele foi muito utilizado, né? Em períodos de guerra, muitos foram derretidos para fabricar munição. A composição do corpo da harmonia das formas fez com que diversas réplicas fossem produzidas em todo o tempo, sendo a cultura grega uma grande inspiração clássica. A cultura renascentista, por exemplo, utilizou referências da arte grega para criar suas obras, como o exemplo dessa escultura aqui do Davi, né, feito por Michelangelo, Davi de Michelangelo, que ela é inspirada nos conceitos anatômicos gregos. E, assim, é uma diferença de tempo, porque aqui a gente está falando de esculturas de antes de Cristo, né, separados aí por séculos, por milênios até. E aqui é uma escultura relativamente nova, né, de 1504, então já é depois de Cristo e tal. Só que foi inspirada, né, nos conceitos da escultura greco-romana. Então, a escultura, os materiais utilizados, né, mármore, pedra, bronze, madeira, terracota, e aí vai depender do material para se definir a técnica e claro que o material faz toda a diferença no final, né, de como a escultura vai ficar. Materiais efêmeros. Efemeridade significa algo que não dura muito tempo, algo passageiro. Quando a gente fala que a vida é efêmera, as coisas são efêmeras, as coisas mudam, as coisas passam. Então, quando a gente fala de materiais efêmeros, é nesse sentido, materiais que não vão resistir muito tempo.
Diferente de uma tinta sobre uma tela ou uma parede, que ela vai durar anos, né? Talvez até séculos. Existem alguns materiais que não vão durar tanto tempo. Um trabalho com areia faz lembrar a técnica de modelagem, já o trabalho com gelo, o entalhe, só que são materiais que não duram muito tempo. Vamos ver alguns exemplos. Então aqui, olha, nós temos um exemplo, escultura de areia. Não vai durar muito tempo, né? Ela é feita e com um vento, uma chuva ou mesmo a alta da maré, acabou a escultura. Outro exemplo de escultura de areia. A gente chama que são materiais efêmeros. É breve, curta duração. Olha só que legal isso daqui também. Feito com, né, materiais efêmeros, com folhas, flores que precisam estar sempre em manutenção, porque é algo que depois de um tempo vai perdendo a forma por conta do crescimento. Gelo, as esculturas e casas, né, de gelo, que a gente vê um palácio, é efêmero, né? São materiais efêmeros que precisam de uma temperatura para se manter, e qualquer variação da temperatura você vai ter uma diferença no resultado da escultura. O metal, artistas como Lydia Clark descobriram a dobra do metal como forma de arte. Então ela fez uma série de esculturas e que o próprio público podia interagir, porque conforme mudava a dobradura do metal, isso criava novas imagens, né? Novas esculturas. Arte moderna. A arte moderna, ela surgiu no início do século XX e é marcada pela experimentação de novos materiais. Aí nós temos um exemplo da arte cinética. Por exemplo, o foco de atenção é a movimentação do corpo ou do objeto. O movimento se faz presente, dando à obra um caráter de evento, de acontecimento, ação. Um exemplo aqui do Alexander Calder, que é essa arte cinética, aquela que você toca num objetos cinéticos, sabe? Que eles não precisam de um motorzinho para funcionar. Só pelas leis da física, né, por movimentos físicos, a arte cinética ela explora efeitos visuais e ela continua em movimento. Ela não deixa de ser mais uma provocação artística, as imagens eternizadas, porque aquilo é passageiro, né, uma coisa que não dura tanto tempo. Então, com o passar dos anos, a arte, né, como tudo, ela foi se inovando, se reinventando. Aqui tem uma obra que eu falei lá em outros slides sobre os trabalhos do Marcel Duchamp, que essa escultura, ele viveu, na verdade, Marcel Duchamp, né, ele foi um artista francês que viveu boa parte da vida na América, criou uma nova modalidade de esculturas e instalações do século XX que ficaram conhecidas como ready-made, apropriando-se de materiais comuns do nosso dia a dia. Então, Duchamp, ele fazia suas esculturas de forma inovadora que desafiavam a ideia que a população tinha sobre o que era arte. Aí temos aqui esse exemplo de um porta-garrafa que colocou dentro de um museu como escultura. Assinou o nome e disse que era uma escultura, ele deu uma ideia, deu um novo conceito. Outras expressões. Em outras civilizações, como a indiana, a japonesa, a pré-colombiana, a africana, podemos encontrar esculturas muito diferentes da que estudamos até agora, com materiais como madeira e pedras preciosas, né? Peças muito diferentes foram produzidas. Na cultura africana, pequenas estátuas e máscaras elas eram feitas com função utilitária e ritual. Os materiais eram naturais, do tipo cascas de árvore, pedaços de ossos, folhas, conchas, bem diferente do que a gente viu até agora, né? Cada máscara representava uma divindade ou um espírito ancestral. Da mesma forma, na América pré-colombiana,
Os povos, eles cultuavam seus deuses tendo as esculturas como seus símbolos e representantes. Podiam ser usados materiais valiosos, como ouro, pedras preciosas. Na cultura japonesa e chinesa, joias, mortalhas, máscaras mortuárias também eram feitas com pedras preciosas, como a jade e a opala. Muitas de suas produções elas foram encontradas em sítios arqueológicos de tumbas. Aqui um exemplo, olha, ouro e algumas pedras preciosas de autor desconhecido. Isso aqui é uma mortalha de jade da princesa Douvan, fios de ouro, né? E hoje se encontra no Museu Nacional da China, em Pequim. Bom, como podemos perceber, as manifestações artísticas elas variam de acordo com o tempo, local, crença. Pode ser usado diversos materiais. Então, para fechar essa unidade, vamos aos exercícios, né? Número 1, como se caracteriza uma escultura abstrata? As obras de arte abstrata não possuem formatos reconhecíveis, tá? 2, quem é considerado o inventor do Handmade foi Marcel Duchamp, letra E. O que é um Handmade? Letra E. Número 3, gente, é uma obra de arte cuja utilidade e significados eram outros antes de o artista resolver utilizar o objeto como obra de arte. Geralmente são artigos utilitários do cotidiano que o artista pega para transformar em uma escultura ou uma instalação de arte. 4. Como eram as primeiras esculturas gregas influenciadas pela escultura egípcia? As esculturas gregas arcaicas, elas fizeram parte da primeira fase da produção artística grega. Então, elas tinham como características a rigidez e pouco naturalismo nas formas. Os corpos permaneciam de pé, dando uma sensação de estátua sem movimento. 5. As figuras mostram imagens de períodos diferentes. Assinale a alternativa que indica o que há em comum nas imagens. Então, a número 5 é a letra D. Movimento, mesmo que aqui seja abstrato. A gente tem voltas, olha, tem formas sinuosas. 6. Quais mudanças se pode observar na escultura moderna com relação a uma escultura clássica? As obras de arte moderna elas são muito variadas, né? Algumas ainda representam semelhanças com as obras de arte clássica. Porém, as mais experimentais e inovadoras trazem formatos variados, bem como usam novos materiais como plástico e sucata. 8. A obra Pietà se refere ao artista C. Michelangelo. 9. Qual foi a influência da escultura greco-romana na arte do Renascimento? A escultura da Grécia Antiga ela influenciou a arte do Renascimento com as técnicas realistas e os estudos sobre o corpo humano e simetria. O humanismo renascentista fez com que os artistas voltassem a olhar para estudos antigos sobre o ser humano, a matemática e a proporção das formas. 10, letra A. 10, letra A. 11, letra A. 12, letra D. 13, letra D. 14, letra B. E 15, letra A. Tá? É para correlacionar. 15, letra A. Fechamos o livro do terceiro bimestre. Bons estudos e até a próxima aula.